Continuando a nossa semana especial de Pêssar, hoje a gente fala de mais duas pragas do Egito, a peste e as bolhas pelo corpo. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos conectados com a energia de Pêssar, celebrando Pêssar, que é uma festa que dura 7 dias. Então a gente não está seguindo o ciclo habitual de leitura da Torá. A gente parou para ler sobre Pêssar e falar sobre Pêssar, tá? Inclusive nas sinagogas. Eu vi algumas pessoas me perguntando, mas não tem porção da semana? Não, a gente para falar de Pêssar. E aí a gente está falando das pragas, duas a duas, hoje vamos falar de mais duas. Em hebraico a gente chama de Dever e de Shrin. Eu vou até comentar com vocês que a tradução delas é até um pouco complicada, mas enfim. E elas estão ligadas, claro, às duas próximas Firot, subindo a árvore, lembra, né? Tiferet e Gevurah. Bom, vamos começar com a primeira, Dever. Dever, eu poderia traduzir, é uma palavra ampla, tá? Eu poderia traduzir como peste, por exemplo, uma coisa como a peste negra. Eu poderia traduzir como uma praga, tá? Talvez até o que a gente está vivendo hoje, infelizmente, uma pandemia, né? O que é? Uma doença que se espalha e se alastra facilmente, silenciosamente, tá? Esse é o significado de Dever. No caso do Egito, em especial, é uma coisa que afetou apenas os animais, e isso a gente vai ver que é importante para entender o simbolismo. Então é uma praga animal, vamos dizer assim. Talvez como a gente teve um tempo atrás, doença da vaca louca, né? Era mais ou menos isso. Bom, e está ligado a Tiferet. Então vamos começar entendendo o que é Tiferet e aí a gente vê a energia da praga. Tiferet, entre outras coisas, rege o nosso amor próprio, o que a gente chamaria, talvez em português moderno, de autoestima, né? Esse auto com U, para mim mesmo. O quanto eu me gosto, o quanto eu me valorizo, o quanto eu sei do meu valor. E olha só que interessante, para a Kabbalah, na verdade fora da Kabbalah também, tá? Saber desse valor não é você achar que você é o máximo, não é achar que você é todo perfeito. Saber do seu valor é saber que você também tem pontos negativos. Essa autoestima é você saber no que você é bom e no que você não é bom, no que você é fraco, no que você tem que trabalhar. E ter essa percepção equilibrada das coisas, né? Eu sei que aqui eu me garanto, aqui não muito. Bom, quando eu não tenho isso, tá? Algumas pessoas têm o que a gente chama de baixa autoestima. Ou seja, elas focam apenas no negativo. Elas só sabem ver onde elas são ruins, onde elas são fracas. E tudo que elas têm de bom, de positivo, que elas conseguem fazer, elas não veem. Às vezes você pergunta para essas pessoas, né? Mas qual você tem? Me lista quais são os seus pontos positivos. Elas não conseguem. Elas realmente têm essa dificuldade. Então, esse nosso lado baixo, esse nosso lado negativo, que eu tenho que saber que existe, para Kabbalah a gente chama de nosso lado animal. A gente discutiu isso inclusive nos vídeos da semana passada, se não me engano. Tem uma parte da nossa essência que ela não é lá muito humana. É uma essência animalesca, uma essência um pouco mais baixa mesmo, tá? Onde ela não é muito desenvolvida, onde ela precisa um pouco mais de trabalho. E como eu estava falando, numa pessoa saudável, uma pessoa com autoestima boa, eu reconheço que tem esse lado, sei que ele está lá, e ok, vou trabalhar esse lado, vou melhorar do melhor modo. Só que numa pessoa que não tem essa autoestima saudável, ela começa a olhar só aquilo, tá? E o que ela não sabe olhar é o outro lado, é o oposto. Então ela fica focada no negativo. Só que não é focado no negativo externo, de ela ser pessimista. É focado no negativo interno. E aí o que começa a acontecer para essa pessoa? Ela começa a querer, ainda que ela não perceba, matar esse lado animal dela. Porque ela fala, eu só tenho isso em mim, eu só sou ruim, tudo que eu faço é ruim, tudo que eu faço é baixo. Então eu quero matar esse lado em mim. Em casos extremos, a pessoa com baixa autoestima chega em atitudes como o suicídio, por exemplo. Não estou falando que todo mundo que se suicida tem autoestima baixa, tá? Não é isso. Mas muitos casos de autoestima baixa chegam em suicídio. Porque a pessoa fala, eu não tenho nada que presta, percebe? Então ela começa a querer matar esse lado animal. Quando não é matar, ela quer negar esse lado, tá? E aí ela vive aí um monte de complexos, tá? E isso é o lado praga, percebe? Aí acho que fica fácil perceber. Eu quero matar os animais dentro de mim. Eu não quero reconhecer que são animais e usá-los do melhor modo possível.
Apesar de animais, eu poderia lidar com eles e trabalhar com eles, como a gente usa animais no mundo físico mesmo, né? Temos uma relação com os animais. Essas pessoas que estão ao lado praga das Sefirah, manifestando as costas de Tiferet, não conseguem fazer isso. Então eu não sei como lidar com esse animal, não sei como tratar, eu prefiro matá-lo. E aí, como eu falei, chega a praga, chega essa peste, não sei como traduzir, que afeta os animais. E como eu disse, olha que interessante, de novo, é silencioso. A palavra dever, essa palavra hebraica dessa praga, representa isso. Não é uma ação enérgica que eu faço, tá? Não é pegar uma faca e ir lá matar o animal, dar um tiro no animal. É algo que parece que milagrosamente ocorre. Se você pensar nos tempos bíblicos, mais ainda, né? Que não se conhecia micróbios, vírus e bactérias. Uma praga parece algo milagroso, parece que o ar matou o animal, né? Parece que do nada aquilo morreu. E tem a ideia de contaminação envolvida aí. Então, tudo isso é energia negativa das Sefirah, tá? Não é que eu faço algo deliberado para lutar contra mim mesmo. A pessoa que tem baixa autoestima, ela vai se matando aos poucos, silenciosamente, subrepticiamente, tá bom? Essa é a ideia da praga. E a próxima, na verdade, se você parar para pensar, também é uma praga, tá? Só que agora é uma praga que acomete os homens, tá? E em português talvez a gente chamaria de sarna. Eu já vi algumas traduções bíblicas colocando assim. A palavra hebraica é shrin, como eu falei, são bolhas na pele, tá? A gente não sabe exatamente o que é. Pode ser que fosse catapora, sei lá. Mas fato é, o Talmud conta para nós que eram bolhas que incomodavam muito, queimavam, ardia, irritava, tá? E essas bolhas, então, segundo a Kabbalah, vão ser Gevurah desequilibrado, o lado ruim, o lado esquerdo da Gevurah. Então, de novo, vamos entender o que é Gevurah para a gente entender a praga. Gevurah, entre outras coisas, eu estou sendo simplista, tá? Cada vez que eu falo que uma Sefirah é uma coisa, é uma das coisas. Gevurah, entre outras coisas, é a nossa capacidade de rejeitar coisas do mundo, tá? Quando eu falo assim, olha, não, isso aqui eu não quero, isso aqui não é pra mim, isso aqui não funciona, isso não é assim. Rejeitar ideias, rejeitar pessoas, rejeitar objetos, tá? Rejeitar cargos, tá? Tudo isso é a minha Gevurah. Nem preciso dizer que é super saudável rejeitar, tá? A gente não vai aceitar tudo que vem pra nós. Como eu falei, alguém vem pra mim oferecer um cargo, sei lá, de engenheiro, eu vou falar, olha, desculpa, não dá, eu não sei nada de engenharia, minha área não é exatas, né? Vem certas pessoas que eu falo, não quero esse tipo de pessoa na minha vida, tá? Isso é o rejeitar saudável. Só que, qual é o problema? Como sempre, às vezes quando a gente vai pro extremo, algumas pessoas, elas passam a rejeitar tudo que existe no mundo, tudo que a vida dá. Tudo que importa para essas pessoas é o que elas têm e o que é delas. O que está no externo, elas rejeitam, elas negam. E isso vai ser as bolhas no corpo, tá? Vamos entender por quê e vamos falar um pouco mais dessa rejeição. O que essas bolhas no corpo fazem? Cobrem a minha pele inteira. E olha só, é como se eu ficasse, portanto, com uma segunda pele, né? Eu tenho a minha pele e por cima dela vem um monte de bolha, às vezes fazendo toda uma segunda pele. Então é como se eu estivesse pondo uma barreira a mais do que a barreira que eu já tenho, que é natural. Ter a pele como barreira é normal, é esperado e é bom que tenha. Não sei se vocês sabem, né, estudaram isso em biologia. A pele, ela tem uma função muito forte no nosso corpo de barreira. Na verdade, é uma barreira seletiva. Tem coisas que a pele deixa entrar, por exemplo, nutrientes, raio de sol, né, luz solar, mas tem coisas que a pele barra, por exemplo, vírus, bactérias, né? Então, eu já tenho essa pele. Ok, essa é a barreira natural e saudável. Algumas coisas eu deixo entrar, algumas não. Essa é a Gevurah equilibrada. Qual que é o problema? Quando eu quero bloquear mais do que necessário. Quando além da minha pele, eu quero ficar pondo barreiras adicionais, excepcionais. E aí, num primeiro momento, eu posso falar assim, mas é ótimo, eu vou ter uma segunda pele, eu vou estar extremamente protegido. Só que não, sabe aquela hashtag SQN, né? Só que não, porque essa segunda pele, ela já é artificial, aí você já está fugindo do natural. Tanto é que, como eu falei, essas bolhas, elas doem, elas ardem, queimam, coçam. Qualquer pessoa que já teve qualquer probleminha na pele, nem que seja uma espinha, um cravo, você já vê como não é natural, né? Alguma coisa ali interferiu no natural. O natural é o quê? O poro está aberto, livre e desimpedido. Quando entupiu, já começa a dar problema. Tá? Então, essas bolhas querem representar o quê? Eu estou rejeitando mais do que o necessário. Eu estou rejeitando em excesso. Repito, rejeitar algumas coisas,
natural e saudável. Rejeitar tudo, não. Então são pessoas que, por exemplo, no extremo da coisa, elas vivem só no mundo delas. Elas não querem saber de nada lá fora, como eu disse. Não importa as outras pessoas, não importa ensinamentos que a vida tem a dar, ela só confia nos ensinamentos dela, que já vem dela. Não importa ideias dos outros, filosofias dos outros, inclusive hoje em dia, infelizmente, a gente está vendo isso nos negacionistas, tá? Eu não quero saber de ciência, não quero saber de vacina, não quero saber de terra redonda, né? Isso é exatamente as bolhas de Gevurah. O normal é que eu sim receba ideias do mundo, e de novo, algumas eu vou rejeitar. Vou falar, bom, essa filosofia não me interessa, essa filosofia eu não compatuo, essas ideias eu acho erradas, mas outras eu acho certas. E eu tenho que saber que vem de fora, percebe? Então, acho que ficou bem claro, né? As bolhas são quando eu estou rejeitando tudo e todos indiscriminadamente. É uma rejeição brutal do mundo. Isso dá caca, né? Isso está errado, isso gera uma praga. É a energia de Gevurah do avesso. Um bom dia a todos e tudo de bom.